Opinião Socialista número 659, 23 de agosto de 2023. Artigo 1. Para enfrentar a ultradireita e a corrupção até o fim, é preciso ser socialista e fazer oposição de esquerda ao governo Lula. Diante das revelações de corrupção com o roubo das joias, cresce a expectativa pela possibilidade de prisão do Bolsonaro. Também estão se desenrolando as investigações sobre a tentativa golpista no 8 de janeiro. Em todos esses episódios, há o dedo das Forças Armadas. Diante do envolvimento de militares de altas patentes na venda e recompra de joias que eram da União para favorecer o Bolsonaro, a confiança da população nessa instituição caiu. A ditadura militar proliferou a corrupção em várias obras e projetos econômicos. Agora vemos novamente um esquema de corrupção com a participação do Exército, mas muito mais ridículo. A situação chegou a tal ponto que a cúpula das Forças Armadas começou a ficar preocupada e seu comandante deu uma ordem para defender o Exército. Com as revelações dos escândalos e do golpismo, esta seria a melhor hora para combater o bolsonarismo. Mas Lula e o governo, ao invés de aproveitarem a oportunidade para punir a cúpula militar, vêm fazendo o contrário. Compactuam e fazem acordos, entregando tudo que a cúpula exige. Lula não se mexe nesse sentido e não enfrenta o bolsonarismo e os militares. Na verdade, cedeu aos militares na escolha de José Múcio para o Ministério da Defesa. Colocou no PEC mais de 50 bilhões de reais para os militares e sinaliza que não quer buscar os responsáveis pelos crimes do dia 8 de janeiro na cúpula militar. Não há nada sobre a desbolsonarização das Forças Armadas, mexendo na formação das academias. Também nada é feito para rever o artigo 142 da Constituição. Deixar o enfrentamento à corrupção e ao golpismo nas mãos da CPI, do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer instituição deste regime é pedir para ser enganado. A Justiça, o Congresso e todas as instituições também são corruptas e servem para defender os interesses dos capitalistas. Por isso, ao mesmo tempo que estão investigando a ala mais baixa desses crimes, deixam passar o papel do grande empresariado ou da cúpula militar. Mas há também a corrupção e o roubo legalizado. Estamos falando da escandalosa privatização da Eletrobras, que está sob controle do mesmo grupo de capitalistas que roubou e afundou as Americanas. E já teve um apagão. Todo o setor elétrico brasileiro já está privatizado e dominado por multinacionais. Enquanto o povo paga contas caras, eles ficam mais ricos. Esta é a entrega de uma riqueza nacional que deveria servir ao povo, indo para o bolso dos ricos. Segue ainda em aprovação o arcabouço fiscal, que retira dinheiro das áreas sociais, junto com a reforma tributária, que simplifica e diminui os tributos para as empresas, enquanto mantém o povo pagando a conta dos impostos. Assim como também começa a jorrar dinheiro público para as empresas privadas lucrarem através de parcerias público-privadas que beneficiarão os bilionários e não trarão mudança alguma ou de fundo para o país. Na verdade, manterão o país na decadência da reprimarização da economia e na dependência das multinacionais e do imperialismo. O governo não pode levar o combate à ultradireita até o fim. Na prática, vem se colocando na proteção dos militares, o que aponta que teríamos que nos enfrentar com o próprio governo do PT para que os militares bolsonaristas e os corruptos sejam combatidos.
O responsável pela decadência do país e pela proliferação da ultradireita bolsonarista é esse sistema capitalista, que o PT administra e defende. Também não há como confiar no governo para enfrentarmos o roubo permanente dos trabalhadores através das privatizações, dos juros altos, do domínio das multinacionais e das mutretas que enriquecem os bilionários, justamente porque é o governo do PT que segue garantindo os interesses da burguesia e o roubo legalizado do capitalismo. É a perpetuação do capitalismo que, a cada dia ganha contornos mais decadentes e picaretas, que, inclusive, torna a corrupção tão desenfreada. Ao contrário do que é pregado por setores da esquerda, apoiar o governo não ajuda no combate à ultradireita nem na luta pelas reivindicações dos trabalhadores contra as maracutaias do capitalistas. Está provado que, mesmo para lutar por questões mínimas e democráticas, como a punição da corrupção, contra o bolsonarismo, contra o golpismo e por direito dos trabalhadores, é preciso que os trabalhadores se mantenham independentes dos setores burgueses e se engajem na luta contra o governo, o judiciário e a ultradireita. Defendendo uma pauta que passe pela prisão dos militares e bolsonaristas corruptos, assim como dos golpistas e acabando com todo o resquício de autoritarismo, como o artigo 142. Junto com isso, é preciso estatizar as empresas corruptoras e reverter as privatizações para acabar com o roubo legalizado promovido pelos capitalistas, como também suspender o pagamento da dívida pública e acabar com o arcabouço fiscal, para garantir os recursos necessários para as áreas sociais e para os trabalhadores. O Congresso da CSP com Lutas vai reunir lutadores de todo o país a partir do dia 7 de setembro e aprovar um plano de lutas contra todos esses ataques. É preciso construir uma alternativa independente dos trabalhadores. Isso pressupõe a construção e o fortalecimento de uma oposição de esquerda e de uma alternativa revolucionária e socialista que se apresente para organizar as lutas da classe trabalhadora, da juventude e dos setores oprimidos.